Olá, tudo bem? Então a pergunta, gente, é a seguinte, que está aqui no título do vídeo. Quando nós abrimos a Bíblia de uma maneira aleatória, a gente pega a Bíblia assim e fala assim, ai Deus, eu quero tanto que o Senhor fala comigo, fala ao meu coração e abre a Bíblia assim. A pergunta é, Deus fala ou não conosco desta maneira, desse jeito? O que você acha? Então a gente vai responder isso aqui nesse vídeo agora, tá bom? A resposta, gente, é sim. Deus fala. Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Amém? E ela tem muitos propósitos para corrigir, para educar. Então, quando nós abrimos a Bíblia de uma maneira aleatória, Deus sim fala conosco, porque toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ok? Agora, dentro desta pergunta, vamos fazer uma outra pergunta. E se a gente pega e abre, de repente, aí eu deixei separado aqui, né? Aí a gente, de repente, tá lá e fala assim, ai Deus, fala comigo, fala ao meu coração, eu preciso tanto de uma palavra. Aí eu abro assim a Bíblia, aí vamos supor que cai aqui em Deuteronômio, né, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. E o que acontece quando você fala assim, Deus fala ao meu coração, eu preciso de uma palavra, daí você vai lá e abre e cai num versículo como esse. E aí, como que fica? Porque aqui tá falando o seguinte, fala assim, ó, com efeito perecereis imediatamente. Isso já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu já com muitas pessoas, e por isso que eu quero gravar esse vídeo aqui. Muitas vezes, quando a gente escuta esse tipo de palavra, esse versículo, nosso coração entra em crise, entra em pânico e fala, ai meu Deus, e agora? Tá falando assim, imediatamente perecereis, né? Só que agora o que a gente vai precisar de entender, de ter sabedoria para discernir a palavra de Deus. Nós precisamos de sabedoria para discernir a palavra de Deus, amém? Toda escritura, ela é inspirada por Deus. E se esse versículo está aqui, assim como tantos outros, todos eles foram inspirados por Deus, amém? O que acontece? Muitas vezes o inimigo se aproveita de versículos como esse para tirar a nossa paz, para perturbar a nossa mente, para passar, puxa, agora já não tem mais jeito, agora eu tô ferrado, agora não vai dar certo para mim, olha o que vai acontecer. E uma vez eu falei isso, o inimigo, se ele puder atormentar a cabeça de alguém durante 5 minutos, 2 minutos, ele vai fazer, não vai perder a oportunidade, ele vai fazer, ok? Só que, gente, se a gente ter a Bíblia como princípios, se nós termos a Bíblia como princípios, todos os versículos a gente vê como princípios, nós podemos aplicar toda a palavra de Deus para as nossas vidas, ok? Então, vamos lá, vamos ver a Bíblia como princípios. Daqui a pouco eu vou voltar aqui nesse mesmo capítulo para a gente poder entender a ideia, tudo bem? Vamos agora a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 diz o seguinte, olha. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Então aqui é um versículo que demonstra o que tem no coração de Deus para nós, ok? O desejo de Deus, nós podemos entender que não é que a gente tem um espírito angustiado, amém? Que a gente Deus não deseja que a gente fique com um espírito angustiado, amém? Fala aqui, ó, proclamar libertação aos cativos. Então Deus não quer que a pessoa fique cativa
cativa de um pensamento, cativa de algo, e fica aí, não, isso não é o desejo de Deus. Olha o que diz Isaías, amém? A consolar os que choram, ok? O desejo de Deus é consolar os que choram, a pôr sobre Sião os que estão de luto, né? Então, os que estão de luto, o que Deus quer fazer? Colocar uma coroa em vez de cinza. Olha que lindo. Óleo de alegria em vez de pranto. Amém? Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então, aqui está mostrando o desejo de Deus para nós. Vestes de alegria. Amém? O que acontece com versículos que a gente lê assim sobre isso daqui? Daí vamos esmiuçar aqui um pouquinho mais para a gente também ganhar uma compreensão mais geral da palavra de Deus, tá bem? Se você ler esse versículo, por exemplo, que a gente leu aqui em Deuteronômio Deuteronômio capítulo 4, versículo 26. E você fechou a Bíblia, se sentiu angustiado, né? O inimigo se aproveita disso, ok? Então, o que é importante você fazer quando se deparar com um versículo assim? Por que está acontecendo isso? Será que essa é a minha condição? Deus fala para a gente se arrepender, amém? Então, o propósito de Deus é para a gente mudar de caminho, mudar de direção. Se tiver alguma coisa errada, precisamos de corrigir, né? Precisamos de corrigir. Mas por que tem versículos assim? O que aconteceu ali? Então, é importante entender o contexto, porque daí, fala assim, se eu estou fazendo, eu preciso de deixar de fazer. Sempre que Deus fala é porque tem esperança. Então, eu tenho esperança ainda, amém? Eu ainda tenho esperança, se Deus está falando comigo. E olha só que interessante, se a gente continuar lendo esse capítulo 4, versículo 26, né? Que dizia, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Olha só, o Senhor vos espalhará entre os povos, ok? E restareis poucos em números entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Olha o versículo 29, vamos prestar atenção. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Olha só. Então, no meio do problema, no meio da situação, que a pessoa fala, vai perecer, não vai dar certo. Olha a esperança, como que Deus coloca aqui. De lá, dessa condição, dessa situação, buscareis o Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscares de todo o coração e de toda a sua alma. Amém? Versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Amém? Olha aqui Deus se mostrando misericordioso para conosco. Olha como Deus se mostra um Deus bondoso, um Deus amoroso. Amém? O objetivo não é perecer. O objetivo não é morrer. Amém? Olha só. Quando estiveres em angústia e em todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor, então o Senhor não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Amém? Temos que entender que a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia muitas vezes é até literal, não é nem assunto de entender, é assunto de buscar mais, né? De entender a compreensão já direto na palavra. Só isso é alimentar. Deus vai falando aos nossos corações. A palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do que morre. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio se volte a ele. Amém? E que o ímpio se volte a ele e busque a Deus. Para que ele não venha a perecer. Então o desejo de Deus é não perecer. O que acontece? O inimigo muitas vezes usa versículos assim para atacar o povo de Deus. Por quê? Porque o inimigo conhece que muitos cristãos temem a palavra de Deus. Mas às vezes esse temor é um medo. Nem é temor, é medo. E o inimigo se aproveita desse medo. Então, nós precisamos de estar atentos e vigiando e orando e confiando que Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus, com certeza, ele tem o melhor para nós. Irmãos, mesmo quando Deus nos corrige,
Mesmo quando Deus nos corrige, mesmo quando Deus nos disciplina, no fundo, ainda assim, precisa de ter no nosso coração uma alegria. Olha que interessante. Então, nunca deve ser o pano de fundo, não deve ser algo assim, ai, que angústia, que sofrimento, viver naquele sofrimento, naquela angústia, porque mesmo quando Deus corrige, dentro de nós existe uma paz que fala, que bênção, porque eu preciso de entender melhor a palavra de Deus, eu preciso de crescer, eu preciso de amadurecer. Então a correção de Deus vem para nos abençoar, amém? Não é para amaldiçoar, não é para destruir. Mira, olha só o que diz em Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então aqui está falando que nós nos gloriamos, a gente vai ficar alegre na tribulação. Nós nos gloriamos na tribulação. No meio da prova, no meio da tribulação, a gente se gloria. Amém? Então o pano de fundo não é angústia, o pano de fundo não é tristeza, não, Deus corrige, a gente se ajeitar no caminho e amém. Amém? Último versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amém? Olha, em Salmos também 119, versículo 71, depois se vocês quiserem, busca lá. Fala assim, foi-me bom ter sido afligido. Então, muitas vezes, quando a gente passa pela prova, pela situação, quando Deus nos está corrigindo, às vezes, por exemplo, às vezes a gente vai para a igreja, abre um versículo assim e fala, nossa, senti agora. Mas é Deus nos corrigindo, com aquele amor de pai, amor de pai. Deus nos corrige como pai. Deus não nos corrige para matar. E isso é tão claro de se entender quem geralmente tem filhos, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem que corrigir eles para que eles, né, estejam no caminho. E a gente pede muita sabedoria a Deus para corrigir nossos filhos, porque somos limitados. Às vezes a gente pode tanto exagerar como seres humanos, como também relaxar. Então a gente vai pedindo a Deus essa sabedoria, esse equilíbrio. Mas agora o nosso Pai amoroso, Ele é maravilhoso, Ele faz as coisas na medida certa, tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. O ponto aqui central que eu quero chegar é quando alguém abrir um versículo assim na Bíblia e falar, Deus, fala ao meu coração e buscar. Sempre veja que o falar de Deus é para nos edificar. Se for para corrigir, ainda assim é para nos edificar, é para nos alegrar. Mesmo quando Deus precisa de nos corrigir. Amém? Não é assunto para a gente relaxar e falar assim, ai, que beleza. Não. Se tiver que corrigir, ora, se arrepende, volta, busca Deus, busca essa mudança. Mas também não podemos permitir que o inimigo fique acusando, usando a palavra de Deus para nos acusar. Amém? E isso acontece porque é uma tática do inimigo. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi sendo tentado, o inimigo, Satanás, ele veio a ele por meio da palavra, usando a Bíblia. Então, é uma tática do inimigo usar a palavra de Deus. Usando a Bíblia, se és filho de Deus, se joga daqui de baixo. Né? Se és filho de Deus, joga daqui de baixo. E Jesus ele usou a própria palavra para poder responder a Satanás. Ok? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus usou a própria palavra para responder a Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então a própria palavra, ela responde. A própria palavra nos guia, nos ajuda, nos dá sabedoria. Amém? É essa palavra que eu queria deixar com você, que Deus venha abençoar a sua vida de uma maneira grandiosa. E tudo aquilo que eu não consegui expressar nesse vídeo, falar, que o Espírito Santo fale ao teu coração, em o nome de Jesus. A paz. É tempo de quebrar